Tá assim, a velocidade de um móvel varia com o tempo. Obedecendo a função, olha, a velocidade varia com o tempo, vocês viram? Ó, velocidade varia. Velocidade variável. Velocidade variável é tipicamente de um movimento retilíneo uniformemente variado. Está dentro daquelas condições que eu falei no início, de ter aceleração diferente de zero e de ter a velocidade variável. Lá, a velocidade variável apareceu no texto. Tá legal? E aí ele fala que obedece à função v igual a menos 30 mais 5 vezes t no SI. SI é Sistema Internacional de Unidades, né? Então, vamos anotar essa função. V igual a menos 30 mais 5 vezes t, ok? Então, anotamos a função aí. E depois, a aceleração, aí fala, desculpa, determine, aí na letra A, eu já vou separar aqui para poder lembrar, né? Letra A, ele pede velocidade inicial e aceleração. Então, eu vou colocar aqui velocidade inicial e depois qual é a aceleração, ok? Aí na B, ele fala em que instante, o instante em que a mudança do sentido do movimento acontece, né? Então, eu vou colocar aqui na B, pra gente, para me lembrar, né? O instante de quanto? De quê? Da inversão do sentido do movimento. E esse termo, né, inverte sentido do movimento, é importante a gente compreendê-lo, tá? E por último, na C, ele fala o intervalo de tempo em que o movimento é retardado e em que o movimento é acelerado. Beleza. Beleza. Aqui atrás no quadro, eu coloquei mais ou menos de um jeito que eu identificasse as perguntas, tá? Aí eu vou explicando. Aqui, vocês já devem ter aí, porque tá da aula passada. Então, na medida que eu precisar usar esse espaço, eu vou ter que apagar, tá bom? Mas de antemão, já quero lembrar que na leitura desse exercício eu falei sobre isso aqui, ó. A velocidade é variável, né? A velocidade varia no decorrer do tempo, quer dizer, variável, tá ok? Tá aqui, ó. Então a gente já identificou que tipo de movimento que é, tá? Então vamos lá, olha só. Seguindo no raciocínio, primeiro é o seguinte, ele fala assim, que obedece essa função de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. A gente daqui a pouco fala isso, aliás, a gente já até explicou isso, né? Vamos lá então, olha. Então, V igual a menos 30 mais 5t. Essa expressão é uma expressão cuja velocidade está colocando em relação ao tempo. O nome disso é função horária da velocidade, quer dizer, a velocidade em função do tempo. Equação horário te lembra o tempo, V é velocidade. Aqui dentro desse plantel de fórmulas, a gente tem essa equação que se assemelha muito a ela. Dá uma olhada, velocidade, tempo, uns dois termos ali que estão ali. Então, agora a gente vai observar. Então, olha só. Continuando então a nossa análise, essa expressão é o que mais se assemelha àquela que está do exercício. Vou até escrever ela juntamente ali para a gente poder ver, ok? Ó, vou escrever ela aqui embaixo. Vai ficar assim, ó, V igual VO mais A vezes T. Essa expressão aqui, muito semelhante. Porque, na verdade, essa expressão foi uma expressão que o exercício usou, só que já preencheu alguns campos dessa expressão. Tá legal? Por quê? Porque ela é uma função que determina a velocidade a partir de um tempo que você tenha. Se eu tiver um tempo de 5 segundos, você determina a velocidade. Se tiver um tempo de, entendeu? Basta substituir no lugar do tempo para achar a velocidade. E aí já determina as coisas. Então é por isso que ele já está preenchido algumas coisas. E essas coisas que estão preenchidas ali são coisas constantes. Quais são essas coisas? Tem menos 30 e 5. Esses valores não vão mudar. Por que não vão mudar? Porque fazem parte, primeiro, da primeira pergunta aqui, ó, aceleração. Ele pergunta a velocidade inicial e a aceleração. Já fazem parte, por quê? Porque são constantes. Repare que o corpo ele só pode ter uma velocidade inicial e a aceleração, a gente já falou que ela é o quê? Constante. Então, a aceleração é constante e a velocidade inicial só pode ser uma, não pode ser 10, 15, 30 tipos diferentes, é apenas uma, que é aquela do início, as outras são outras velocidades não iniciais. Então, a gente tem duas constantes aqui, ok? Neste caso, a gente vai verificar, olha só,
Aqui, observe que o T e o T estão aqui, e alguém entrou no lugar do A, que é a da aceleração. Quem entrou foi o mais 5. Então, nós temos aqui mais 5 como sendo a aceleração. Então, essa aceleração aqui, ó, vai ser 5 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida dele no sistema internacional. Tá legal? Beleza. Aí, aqui, nós temos menos 30, que substituiu no lugar do VO ou velocidade inicial. Então, esse cara aqui é a velocidade inicial. Neste caso, vamos fazer colocação aqui, vai ficar menos 30 metros por segundo. Essa é a velocidade. Na segunda, ele fala para determinar o instante que inverte o sentido do movimento. Instante, cara, é tempo. Pensa comigo, o instante que começamos essa aula. Começamos às 2 horas, não é assim? Não é esse o instante? Instante te lembra tempo, tá legal? Então, o instante em que a gente começou, a aula foi 2 horas, o instante de inversão do sentido do movimento é o tempo que isso ocorre. Porque instante é outro jeito de falar que é tempo, que é o momento que está acontecendo alguma coisa. Tá legal? Então a gente vai ter que determinar o tempo que acontece, a inversão do sentido. E agora eu vou ter que apagar isso aqui para a gente poder entender. Que eu vou ter que desenhar, para a gente poder entender. E existe um problema sobre os meus desenhos, que vocês já sabem, né? Meus desenhos é praticamente um Pablo Picasso, né? Um Van Gogh. Uma coisa maravilhinda. Não ofenda eles, tadinhos. Verdade. Neste momento, quando eu falei Van Gogh, ele deu uma tremida no caixão. Foi isso? Foi exatamente isso. Tem até pena. Eu vou desenhar uma estradinha, tá? Nossa, vocês já estão vendo que tipo de desenho que vai vir, né? Eu vou desenhar uma estradinha aqui, ó. Beleza. E vou desenhar aqui, ó. Cruz do céu. Mas enfim. Imagina que isso aqui é aqueles pontilhados da estradinha, como se você estivesse vendo por cima. Beleza? E aí é o seguinte, eu vou colocar aqui, eu ia desenhar um carrinho, mas como eu estou sendo muito criticado artisticamente, eu vou deixar uma bolinha simbolizando um carrinho. Aliás, vou escrever com outra cor, que aí fica mais... Então, ó, tá aqui. Beleza? Aí esse carrinho, vamos supor que esse carrinho tenha uma velocidade de, digamos, 4 metros por segundo. Então, ó, ele tem a velocidade ali no início de 4 metros por segundo. Ok? Isso num tempo como é inicial, então esse tempo é tempo zero. Bem no início, assim, ó. Começou a marcar a partir do zero, ele tem essa velocidade. E vamos dizer que ele tem uma aceleração contrária a essa velocidade, no caso negativa, de 2 metros por segundo ao quadrado. Isso tudo é para poder contar essa historinha e vocês entenderem isso aqui. Então, beleza. Na sala de aula eu faço mais divertido, sabe? Eu pego os alunos, enfim, coloco ali, mando eles fazer isso. Enfim. Então, vamos lá. Agora que a gente tem essa condição aqui, o que significa essa aceleração em relação à velocidade? A gente tem a velocidade positiva, por isso que ela está para a direita. Então, a aceleração negativa ela vai estar para a esquerda. E repare, ela está falando que está tirando velocidade desse cara nesse momento. Porque tem sinal contrário. É como se você estivesse pensando assim, a velocidade é 4 e a aceleração é menos 2. Então é 4 menos 2. Então o tempo de 1 segundo, ele está tirando 2 dessa velocidade. 4 menos 2? 2. Então olha, a velocidade depois de 1 segundo, quando a bolinha estivesse aqui, ou o carro, né, melhor dizendo, a velocidade seria de quanto? 2 metros por segundo. Entendeu? E aí, imagina que passou mais 1 segundo. Tempo, 2 segundos, quer dizer, passou de 1 para 2 segundos. Quanto que ele vai tirar da velocidade? Outros 2. Então ele vai tirar 2 de novo. Então, 2, que era o que ele tinha, menos 2, que é a aceleração. E aí deu quanto? 0. 0. Ok. Então, olha, ele chegou aqui, velocidade 0, o que aconteceu com ele? Ele parou, né? Velocidade 0, ele para. Beleza. Aí ele parou. Aí o que acontece? Não dá para desenhar aqui em cima, então eu vou desenhar aqui, ó. Fechou? Por isso que eu desenhei essas duas pistinhas aqui. Aí, olha. Ele parou. Passou mais 1 segundo. Tempo de 2 segundos foi para 3 segundos. Num tempo de 3 segundos. Tempo de 3 segundos. O que aconteceu com essa bolinha? Ele tinha a velocidade de 0. Só que a aceleração é menos 2.
Nesse caso, 0 menos 2, menos 2. A velocidade, menos 2 é para a esquerda essa velocidade, ele está voltando. Ele estava indo para a direita quando era positivo e agora está indo para a esquerda voltando. Certo? Deixa eu anotar essa velocidade aqui. Velocidade, menos 2 metros por segundo. Aí olha só, passou mais um segundo, tempo vamos supor, igual a 4, né? Tava 3, mais um segundo, 4. Então, tempo igual a 4 segundos. Aí, esse cara vai ter essa posiçãozinha aqui, uma velocidade de quanto? Ah, vamos ver, ué. Qual era a velocidade que ele tinha antes? Menos 2. Qual é a aceleração? Menos 2. Menos 2 e menos 2? Menos 4. Então, esse cara tem uma velocidade de menos 4 metros por segundo. Agora eu quero que vocês me ajudem a perceber um detalhe junto com vocês aqui. Olha só. Ele tinha velocidade positiva e aceleração negativa. O que aconteceu com a velocidade dele? Foi cada vez diminuindo, como se estivesse freando, não é isso? Até parar. Aqui a velocidade dele era quanto? 0. Não foi essa a conclusão que a gente chegou? Que depois que passou um segundo, a velocidade de 2 foi subtraída por 2 e deu 0. Aí quando ele veio de 2 segundos para 3 segundos, ele já teve velocidade negativa, porque era 0 menos 2. E aí ficou menos 2, então ele já estava indo para a esquerda. Por que eu desenhei desse jeito? Porque a gente está estudando movimento retilíneo uniformemente variado. Retilíneo. Aqui eu só consegui desenhar para vocês poderem entender, como se ele estivesse dando uma voltinha, fazendo assim e voltando, né? Mas aí ele está fazendo curva, isso não existe nesse movimento. Esse movimento é retilíneo, reto. Então, aqui eu desenhei para vocês entenderem. Mas o que está acontecendo é o seguinte. Imagina o Michael Jackson. O Michael Jackson está dando uns passinhos para frente. Aí ele falou, não, eu vou fazer moonwalk. Ele fez assim, ó. Entendeu? Do mesmo jeito que foi reto, ele voltou reto. Entendeu a ideia? Só que aconteceu um detalhe. Ele inverteu o sentido do movimento, não inverteu? Sim ou não? Sim. Sim, ele estava indo para a direita e depois passou a vir para a esquerda. O que aconteceu quando ele inverteu o sentido do movimento? Naquele instante, naquele tempo de 2 segundos, na nossa brincadeira aqui, no tempo de 2 segundos, o que aconteceu com quando ele inverteu o sentido do movimento? O que aconteceu ali diferente? Nossa, diferente, nem tão diferente, mas enfim. A velocidade diminuiu. A velocidade Diminuiu. Ela foi diminuindo. Mas qual foi a velocidade que ele teve no momento? No momento Zero, da inversão. parou. 0. Ele parou. Para poder inverter um movimento, ele é obrigado a fazer o quê? Parar. É o Michael Jackson vindo andando para frente. Se ele quer fazer moonwalk, ele é obrigado a parar e fazer moonwalk. Entendeu a ideia? Ele é obrigado a parar. Ainda que por uma fração de segundos, ele para e volta. Show? E aí, então, qual é a relação daquilo que eu dei exemplo com isso aqui? Eu quero descobrir o tempo que isso está acontecendo, percebam? Mas, o tempo que acontece o quê? A inversão do sentido do movimento. Toda vez que ele falar inversão do sentido do movimento, obrigatoriamente, a velocidade tem que ser igual a 0. Ok? A velocidade vai ter que ser igual a 0. Porque senão, ele não inverte o sentido do movimento. Ele vai ter um momento que ele fala, opa, parei para poder voltar. Entenderam? Então foi isso que a gente determinou aqui, ó. Por isso que eu até destaquei de vermelho. Que a velocidade é igual a 0 sempre quando? Quando inverter o sentido do movimento. Cadê a hora do lanche? A hora do recreio é a hora mais feliz. 3 horas. A hora do recreio, entre aspas, vai ser meu almoço, mas enfim. Quando a gente, então, entendeu esse termo, a gente vai ter que utilizar o quê? A gente vai ter que utilizar essa informação aqui que ele já deu no início do exercício, que é V igual a menos 30 mais 5 vezes T, ok? E aí, olha só, o V, quanto que ele está valendo agora? 0. Porque não é na inversão que a gente vai ter que observar? Na inversão, o V vale 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0 igual a menos 30 mais 5 vezes T. Aqui está somando, não tá? Passa para o outro lado, ele vai subtraindo. Aí o 5 está negativo, o 30 está negativo. Geralmente, vocês fazem o que mesmo? Multiplica por menos 1, não é isso? Então, vamos multiplicar aí. Não tem problema não. E aí, menos e menos, mais. Então, ficou 5T, menos e menos, mais 30T. 5 está multiplicando, passa, dividindo. 30 dividido por 5, T igual a 6 segundos.
Ok? Se ficou claro aqui, beleza, matamos a letra B. Sobrou só a letra C. Ele perguntou assim, o intervalo de tempo que é retardado e qual o intervalo que é acelerado. Beleza? Olha o que aconteceu. A cada segundo foi retirado da velocidade 5, não foi? É tipo aquele desenho nosso, ó. Menos 30 mais... Aí, vamos lá, não vou usar aqui não, porque senão vai ficar estranho. Mas assim, menos 30, aí passou um segundo, tempo de 1 segundo, aí somou com 5, deu 25. Aí depois passou mais um segundo, então tá 2 segundos, aí ficou o quê? 25, negativo, né, desculpa. Mais 5, aí foi 20, negativo. Aí foi fazendo assim até dar 6 segundos. Aí ele inverteu o sentido, não foi? Quando isso aconteceu, o interessante é que depois ele vai aumentar a velocidade de novo. Quer dizer, vai aumentando. Lembra do desenho? Ele voltava assim, aí ia só aumentando a velocidade para lá. Logo, eu entendo que, deixa eu escrever com outra caneta aqui, que o intervalo de tempo que ele é retardado é de 0 a 6 segundos. Porque até quando que? Até quando ele para. Depois, quando ele volta acelerado, que é de 6 segundos em diante. Ou após 6 segundos, também poderia ser. Tá legal? Então, vamos entender o contexto. Intervalo de tempo em que ele é retardado. Retardado? O que é retardado? Não pense em coisa errada, não é isso que eu estou falando. Retardado é o quê? É quando o sinal da velocidade e da aceleração são diferentes, ou quando a aceleração e a velocidade têm sentidos opostos. Neste caso específico, ele já começa sendo retardado porque tem sinais diferentes. Só que quando ele inverte o sentido do movimento, a velocidade e a aceleração vão ter o mesmo sinal. E aí, no caso, tendo o mesmo sinal, ele passa a ser acelerado. Isso só ocorre quando? Depois de inverter o sentido do movimento. Beleza? Então, uma outra informação. Inverter o sentido do movimento, antes de inverter, retardado. Depois de inverter, acelerado. Beleza? Isso aí tem que ficar gravado. Professor, mas eu vou fazer o quê? Vai anotar isso aí. Coloca aí um post-it, sei lá, essas coisas aí que vocês sabem o que quer dizer. Anota em um destaque. Antes de inverter o sentido do movimento, ele sempre será um movimento retardado. Depois de inverter, movimento acelerado.